As florestas cobrem 30% da superfície da Terra, ajudam a manter a água e o ar limpos e o clima da Terra em equilíbrio. Além disso, são habitat de milhões de espécies. Promover o uso sustentável das florestas, o combate à desertificação e interromper o processo de perda de biodiversidade são algumas das metas estipuladas pela Organização das Nações Unidas aos países que assinaram o compromisso com a Agenda 2030. A tarefa para o Brasil e os demais países é usar sustentavelmente os recursos naturais e os ecossistemas terrestres. Mas como as leis brasileiras podem contribuir com essas metas? É assunto para o Preservar é Lei de hoje. E a gente começa mostrando o que diz uma das principais leis sobre o tema, o Código Florestal. O dono de uma área rural não pode usar a terra da maneira que quiser. Ele precisa se adaptar às regras de uma lei de 2012, que criou 2 institutos. A Área de Preservação Permanente, APP, e a Reserva Legal. A APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função de preservar recursos hídricos como os rios e a biodiversidade. Já a Reserva Legal pode ser explorada economicamente, desde que de modo sustentável. Vale lembrar que a área de proteção permanente não está restrita à zona rural. Dentro de uma cidade, por exemplo, estão protegidas pela lei áreas que margeiam um rio. Para falar sobre a relação das leis brasileiras com esse objetivo de preservação da vida terrestre, a gente conversa agora com um dos climatologistas mais renomados do país, Dr. Carlos Afonso Nobre, e com o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Sintra Torres de Carvalho, que atua na primeira vara reservada ao meio ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Ricardo, eu pergunto para o senhor, o Brasil sendo signatário dessa Agenda 2030, qual o impacto que isso tem para o direito ambiental? Isso tem força de lei para o país? E existe alguma sanção se o Brasil não atingir essa meta estabelecida pela ONU? O Brasil tem uma obrigação moral, primeiramente, por ter subscrito esses tratados, esses acordos internacionais, mas a própria Agenda 2030 ela estabelece rumos que devem ser tomados. E estabelece metas, que é o detalhamento dos rumos, dos objetivos. Mas as metas e a implementação em si, elas são feitas pelas leis nacionais, pelos planos internos, e o que se aguarda, o que se imagina é que os países cumpram. Agora, uma sanção propriamente internacional prevista no acordo não existe. O que nós temos é essa obrigação moral, essa elevação de consciência nossa, para que esses objetivos, tanto dos objetivos do milênio como dos objetivos da Agenda 2030, sejam cumpridos. Mas isso fica muito ao critério de cada país. Essa é a dificuldade desses acordos internacionais, que é a falta de uma coerção para a sua implantação efetiva. Mas, doutor Carlos Nobre, o Brasil assinando esse documento, se comprometendo a cumprir essa meta, isso pode também contribuir de alguma forma para alinhar, vamos dizer assim, as políticas públicas, alinhar todas as políticas públicas em relação a esse tema? Sem dúvida, sem dúvida. O Brasil, até recentemente, ele era um país entre os líderes mundiais, eu diria até que países grandes, de grandes dimensões continentais como o Brasil, de grandes populações, o Brasil estava liderando essas discussões no mundo em desenvolvimento. O Brasil se tornou um grande protagonista dessa busca de desenvolvimento sustentável. Muitos dos marcos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Brasil liderava as discussões, como, por exemplo, a ODS 15, de proteção da vida, da biosfera, da biodiversidade, o ODS 13 do combate à crise climática. O Brasil certamente era um dos líderes mundiais. Então isso orientou muito as políticas públicas, mesmo antes, lá atrás, na Conferência das Partes número 15, lá em Copenhague, quando se esperava que todos os países chegassem num grande acordo
para conter o risco das mudanças climáticas. Infelizmente, não se chegou no acordo. China e Estados Unidos não se entenderam em 2009, mas o Brasil saiu na frente. O Brasil, naquela época, lançou um plano de redução muito marcante dos seus desmatamentos, que é a principal fonte de emissões de gases de efeito estufa do Brasil são os desmatamentos de vários biomas, principalmente a Amazônia. E em 2010, o Congresso aprova o marco legal de uma grande redução dos desmatamentos e colocava o marco legal de até 2020, o ano que nós estamos, que o desmatamento na Amazônia seria reduzido em 85%, ele cairia abaixo de 4.000 quilômetros quadrados. Aquilo foi um guia para o plano, o PPCDão, o Plano de Combate e Controle dos Desmatamentos e das Queimadas na Amazônia, que teve um enorme sucesso até 2012, até 2014. Mas um mecanismo de proteção às florestas foi criado em 2006. É a Lei de Gestão das Florestas Públicas. Vamos ver um pouquinho sobre o que ela prevê? A área de floresta do Brasil equivale a 58,5% do seu território. São 10 milhões de hectares de florestas, o equivalente a 10 milhões de campos de futebol. Mas em 2019, a área total desmatada só na Amazônia foi de 172 mil campos de futebol. Uma das formas de proteção e combate ao desmatamento é a regulamentação do uso das florestas de maneira eficiente e racional. É o que diz a Lei de Gestão das Florestas Públicas. Ela autoriza a produção sustentável de produtos madeireiros, não madeireiros e de serviços relacionados à natureza, como o turismo e os esportes de aventura nessas áreas. Estados e municípios são competentes para editar normas locais, mas devem seguir as regras do texto federal e harmonizar agricultura e meio ambiente. Doutor Ricardo, é um desafio aliar o desenvolvimento com, ao mesmo tempo, a proteção aos ecossistemas. Mas o senhor acredita que existem dispositivos na lei, nas leis brasileiras, que podem e ajudam nesse controle? O que nós temos no Brasil? Nós temos uma estrutura legal bastante sofisticada, considerada uma das mais avançadas do mundo, e a nossa dificuldade de que ela seja implantada, que ela aconteça. E por que então e por que vem essa dificuldade? Quais são fatores que impedem que as nossas leis adquiram essa eficácia esperada? Uma delas é a dificuldade de coordenar essas três vertentes do desenvolvimento sustentável, que é a econômica, a social e depois ambiental. E o nosso histórico deu prevalência à vertente econômica, que foi a exploração da terra no Brasil colônia, no Brasil império, no começo do século XX. Depois começa uma preocupação com a vertente social, que foi acomodar a população que crescia. E, finalmente, recentemente, é que veio a preservação dos ecossistemas, a vertente ambiental, essa preocupação que é nova. A produção agropecuária e a preservação, ela acomoda a vertente econômica e a vertente ambiental. Mas o problema que nós estamos tendo hoje é a acomodação da vertente social, porque o país se encontra praticamente todo destinado, seja como áreas públicas ou seja como áreas privadas, registradas, reconhecidas. E a população que continua aumentando já não tem aquela imensidão do país que havia dezenas de anos atrás para simplesmente irem expandindo. Agora, por parte da população, que seria o outro elemento para que a nossa legislação tivesse efeito, o que nós notamos é que existe uma má compreensão muito grande da população, tanto os humildes como dos poderosos, dos iliteratos e dos instruídos, que não percebem os três aspectos relevantes da aplicação da lei e dessa preservação. O primeiro é essa mentalidade imediatista do Brasil, do brasileiro tão própria, mas no ambiente, na natureza, as coisas são mais lentas. Nós destruímos devagar
e quando percebemos que foi destruído, nós já não temos como voltar atrás. A gente trouxe aqui para o Preservar e Lei um exemplo que vem lá do Maranhão e eu quero mostrar para vocês agora. Bem-vindo à Fazenda Mona Lisa, um lugar onde árvore, pastagem e gado são manejados de forma integrada. Mas nem sempre foi assim. Antes de ser feita a reconversão pecuária, aqui já foi campo limpo. A área era feita basicamente de pastagem degradada e lembrava um campo de futebol. Agora é uma agrofloresta que forma verdadeiros corredores biológicos e revelam a pecuária produtiva manejada em seu ecossistema original. A Fazenda Mona Lisa recebe muitos pesquisadores que a utilizam como exemplo de que o sistema silvipastoril traz melhoria ambiental e econômica de recursos. Aqui foram encontrados duas novas cepas, Metarhizium e Fusarium. Esses fungos fazem naturalmente o controle biológico da cigarrinha de pastagem. Em função de todos os pontos positivos, a Fazenda Mona Lisa integra a agenda da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, voltada à sustentabilidade. É sede para a realização de pesquisas e é citada em troca de experiência em todo o mundo como um caso de reconversão pecuária de sucesso. O que é reconversão pecuária? É a volta do ecossistema original, claro que na medida do possível, porque se não pensarmos hoje, nós corremos um grande risco de a humanidade ser até exterminada pela agressão ao meio ambiente, pela agressão à natureza, pela destruição dos recursos naturais como um todo. Vamos produzir, mas dentro do limite que a natureza nos permite, dentro do limite que o ecossistema permite para essa produção. E sempre, sempre pensando nas gerações futuras. Dr. Carlos Nobre, essa fazenda que a gente mostrou no programa agora é uma iniciativa parecida com o conceito que o senhor já mostrou sobre bioeconomia? É uma amostra aí que esse equilíbrio é possível? O equilíbrio é possível, sim. Nós temos que realmente pensar para o Brasil como um todo, em particular para a Amazônia, de fato, um equilíbrio que coloque junto e de forma integrativa e interativa os três pilares. O pilar econômico, o pilar social e o pilar ambiental. E como que isso pode surgir? O maior valor da floresta está na floresta em pé. Hoje, sistemas agroflorestais como esses, que também a Fazenda Mona Lisa explora, além do gado, mas sistemas agroflorestais, produtos da natureza, produtos da mais rica biodiversidade do mundo, que é a brasileira, eles começam a ter expressão no mercado muito grande. Por exemplo, o açaí já traz 1,1 bilhões de dólares para a economia da Amazônia todos os anos, já beneficia 300 mil pessoas, principalmente no estado do Pará, que eram classe E, classe D, e hoje mudaram para classe D e classe C. Então, isso é possível. Uma fazenda com sistemas agroflorestais, como a Fazenda Mona Lisa, e também com a alta intensidade da pecuária, ela torna uma fazenda muito mais produtiva, ela precisa de muito menos área. A pecuária na Amazônia é de baixíssima produtividade, menos de uma cabeça de gado por hectare, na grande maioria. Essa fazenda é uma exceção brilhante, e o grande potencial são os produtos da floresta. Então, produtos da floresta, essa é a grande saída, é a grande solução para o Brasil nos tornarmos uma potência da sociobiodiversidade. Excelente. E o Preservar e Lei faz uma pequena pausa e a gente volta já.
reforçar o apoio ao combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas. Essa é uma das metas previstas dentro do objetivo número 15 de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A Lei dos Crimes Ambientais trouxe para o ordenamento jurídico a equiparação à condição de crime a uma série de práticas relacionadas aos animais, tanto silvestres como domésticos e exóticos. Por isso eu pergunto para o doutor Ricardo, falhar nessa fiscalização, nesse combate e essa preservação ao crime ambiental relacionados aos animais, também pode prejudicar o cumprimento dessa meta? Quando você fala num ambiente equilibrado, você não fala só das espécies vegetais, não é só flora. A flora é a base de onde a vida animal, os insetos, etc., se movem. Mas ela também depende deles, de forma que, desprotegendo, terminando, acabando com a fauna, nós indiretamente prejudicamos a própria floresta. Agora, a dificuldade que nós temos, mais uma vez, não é tanto uma questão de lei. Nós temos uma lei de caça desde 1943, ela foi reescrita em 1967, ela passa por alterações periódicas que vedam a caça, a apanha, a guarda, em suma, dos animais, da fauna silvestre, de ninhos, abrigos, criadouros, etc., e dispõe que só mediante uma autorização do governo é que se pode partir para isso. Agora, qual é a dificuldade que nós temos na proteção dos animais em geral? É que ela depende desse cumprimento e depende dessa extensão do país. Nós voltamos àquele ponto inicial de que a extensão do país exige que nós não dependamos apenas de repressão e fiscalização, que é fundamental, que as pessoas compreendam a importância e a necessidade disso. Agora, quando você fala em fauna, nós temos três tipos mais básicos de fauna, que é que nós chamaríamos a fauna doméstica e a fauna de produção. A fauna de produção, alguns dizem que nem fauna seria, que são animais que os humanos criam para seu uso, como galináceos, bovinos, equinos, caprinos, etc., que seguem, e a legislação acaba os tratando sob uma visão econômica. Nós temos animais que causam danos à produção, aos humanos e a outros animais, como javalis, capivara, alguns répteis, etc., que acabam tendo uma proteção menor da lei. E temos os animais domésticos, que esses não seguem nenhuma vertente econômica, seria uma vertente social e emocional. Agora, como proteger a fauna? Nós precisamos dessa legislação que existe e precisamos também de uma atividade muito incisiva da fiscalização. Mas ainda na fauna, o professor Carlos Nobre vai me corrigir, porque escapa um pouquinho ao meu conhecimento técnico, tem mais uma parte que eu dou um nome de fauna aqui nessas anotações que eu fiz, mas eu não sei se podem ser enquadrados dessa forma, que são os insetos, que é a maior diversidade biológica da Terra, sem a qual o ecossistema simplesmente não sobrevive, os insetos e micro-organismos. E nós não temos na lei nenhuma proteção para eles. Nós não diferenciamos, por exemplo, insetos chamados prejudiciais, que são os gafanhotos, os que trazem pragas, etc., dos insetos benéficos ao humano e à natureza em geral, como um exemplo muito simples, as abelhas, as borboletas, outros insetos que fazem a polinização. E essa má compreensão e esse descuido com essa parte, por exemplo, permite o uso de uma série de produtos químicos, orgânicos, etc., que tanto eliminam os insetos prejudiciais, como causam uma tragédia nos insetos benéficos. Sim. Qual é o resultado, então?
nós temos uma proteção da fauna que é prejudicada por esse desconhecimento da lei, prejudicado por uma questão econômica que surge às vezes, quando animais tipo onças, animais maiores acabam entrando nas fazendas e prejudicando a produção. Nós temos animais que são da natureza, como as capivaras, por exemplo, são animais da América Latina, muito comuns aqui no estado de São Paulo e no Brasil, e que cria, mais uma vez, aquele velho dilema entre a questão econômica, a questão social e a questão ambiental. Mas nós temos iniciativas, doutor Ricardo, que podem contribuir aí com esse trabalho de preservação. Algumas iniciativas de institutos particulares, de ONGs, e a gente vai mostrar agora que entre os animais mais emblemáticos da fauna brasileira está a arara azul, que já esteve na lista de animais em extinção no Brasil. E iniciativas como o instituto que leva o nome do animal têm permitido a reprodução da espécie. Oi, você tá aí? Fica tranquila. Mas nada disso tira o foco do desafio lançado em 1990. Mudar a realidade de uma joia do Pantanal. Por isso, nós do Instituto Arara Azul e nossos parceiros continuamos na luta diária por esse eterno recomeço. Vamos conferir agora o depoimento que a bióloga Neiva Guedes mandou para o Preservar e Lei sobre a situação atual deste trabalho que é desenvolvido pelo Instituto Arara Azul. Infelizmente, essa espécie foi atingida pelos incêndios agora em 2020, numa área onde tem uma grande concentração, que é um refúgio onde concentra a maior parte da população na natureza. Cerca de 92% dessa área foi queimada, queimando com isso as frutas de palmeiras acuri e bocaiúva, que são o principal item alimentar dessa espécie extremamente especializada na alimentação. Além disso, os incêndios também afetam diretamente queimando os ninhos, ovos ou filhotes. E depois desse período de incêndios, a gente vê que os reflexos pós-fogos ainda podem persistir. Como a gente vê, no ano passado tivemos um incêndio no Refúgio Ecológico Caimã, onde temos um centro de reprodução, onde monitoramos mais de 110 ninhos, e a gente vê que um ano depois desses incêndios, muito das araras começaram a sofrer influência de predação, tanto de adultos quanto de filhotes, também a disputa por cavidades, e com isso a gente então tem instalado ninhos artificiais, colocado cinta metálica para evitar o acesso de predadores até os ninhos, e também colocado câmera térmica para monitorar todas essas ações. Doutor Carlos, a preservação dos ecossistemas tem uma total relação com a nossa saúde. Totalmente, totalmente. Doutor Ricardo Carvalho já trouxe esse assunto, eu complemento dizendo que se nós não preservarmos, globalmente falando, e principalmente as florestas tropicais, que nós temos a maior floresta tropical do planeta, nós temos a Mata Atlântica, nós temos um super biodiverso cerrado, uma savana tropical, Pantanal. Se nós não tivermos sucesso na preservação desses ecossistemas, nós vamos gerar muitas pandemias. Essa pandemia foi mais uma gerada por uma perturbação dos ecossistemas lá na Ásia, que o coronavírus passou do morcego para algum animal, para algum hospedeiro, e depois passou para humanos. Nós temos muitos coronavírus na Amazônia, nós temos centenas e centenas de espécies, algumas já são conhecidas,
há sinais de hantavírus e arenavírus e outros vírus que já estão migrando através de insetos ou através de hospedeiros diretamente para seres humanos. Então, manter o equilíbrio ecológico de todos os ecossistemas é essencial para nós termos a sustentabilidade no planeta. No século XX, nós tivemos 2 grandes pandemias. No século XXI, nós já tivemos 2 pandemias por década. Isso tudo tem a ver com essa maneira do ser humano não entender que o equilíbrio ecológico é essencial. Populações indígenas na Amazônia há 12 mil anos convivem muito bem com a floresta e não há casos de pandemias ou epidemias que promoveram um genocídio com espécies dos micro-organismos amazônicos, o que trouxe quase que um genocídio para as populações indígenas amazônicas foram os vírus e as bactérias, os protozoários que nós, os descendentes de europeus, trouxemos. Então, é muito importante. A Covid-19, essa pandemia, é um alerta global para o planeta. Vamos restaurar o equilíbrio ecológico de todos os ecossistemas. A restauração desse equilíbrio ecológico, em combinação com a chamada agricultura regenerativa, é a chave para a produção de alimentos. Se nós temos ecossistemas regenerados, há um enorme equilíbrio ecológico dentro desse ecossistema e impede, por exemplo, insetos se tornarem pragas, porque vai haver um equilíbrio entre esse mundo da fauna. E também os micro-organismos estarão em equilíbrio nesse ecossistema. Então, a agricultura que os indígenas já praticavam há milhares de anos na Amazônia, chamado mosaico, que você tem uma roça, você tem hoje a roça do século XX e XXI, é uma agricultura moderna, mas você tem uma pequena escala e cercada do ecossistema natural, seja a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pampa, o Pantanal. Esse é o modelo da agricultura do século XXI. Equilíbrio é a palavra-chave, né, doutor Carlos Nobre? Eu queria muito, nosso tempo já acabou, eu queria muito agradecer a presença do doutor Carlos Nobre, do doutor Ricardo. E o Preservar a Lei de hoje fica por aqui. Na próxima edição a gente volta a falar de outro objetivo do milênio. Até mais!